Fala galera, tudo bem? Um bom dia para todos vocês. Eu sou o Vini Weiner e sejam bem-vindos a mais uma edição, terceira edição, do nosso programa semanal de toda sexta-feira, o Por Dentro do Jogo. Programa em que juntos nós vamos comentar muito sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional, vamos falar de seleções e para o programa de hoje tem muita notícia boa. Vamos fazer um giro sobre o que aconteceu nessa semana, vamos projetar o final de semana, falar das finais das Copas que temos lá na Europa, então esse programa aqui tá recheado. Antes da gente começar, eu queria já poder contar com o seu like. Vamos ver se aqui durante a transmissão a gente chega pelo menos uns 200 likes. Vou contar então com o seu like, se você for novo por aqui, com a sua inscrição, e não se esqueça de comentar, muito importante sempre a interação de vocês aqui no chat, para eu poder ver o que vocês estão achando do programa de uma maneira geral e também dos assuntos que nós estamos falando. Então vocês vão entrando aqui e eu vou preparando os primeiros assuntos do programa de hoje. Só uma coisa, na semana passada eu tinha dito para vocês que quem seguisse lá no nosso Instagram, @ViniWeinerCanal, e participasse assim das nossas caixinhas de perguntas, depois eu ia mandar um salve aqui, ia ler as opiniões que eu achasse com as melhores justificativas, e hoje novamente eu vou fazer isso. Então você que também quiser para a próxima semana, só você seguir, @ViniWeinerCanal. Lá, toda quinta-feira, geralmente, sempre um dia antes do programa, eu coloco alguma polêmica. E aí, se você der sua opinião e eu curtir a sua opinião, eu trago ela aqui, assim como eu fiz nas últimas 2 semanas. Beleza? Então vamos começar com notícias e atualizações do que rolou em geral nessa semana, enquanto vocês estão entrando. Lembrando, vamos tentar durante a transmissão chegar pelo menos em 200 likes. Vamos começar com o futebol nacional? Nesse final de semana, nesse domingo, vai acontecer uma partida solidária no Maracanã. Essa partida solidária é visando ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, que tem sofrido nas últimas semanas, todo mundo tem acompanhado, inclusive se você ainda não doou e pode doar, não se esqueça de doar, é muito importante, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E nesse final de semana, até por conta da paralisação momentânea do Campeonato Brasileiro, jogadores, ex-jogadores vão se unir para fazer uma partida beneficente. Então, tudo que eles conseguirem nessa partida com patrocínio, com ingresso, vai ser destinado para o Rio Grande do Sul. O que, é claro, muito legal. Entre as atrações confirmadas estão, por exemplo, o lateral direito, ídolo, Cafu, ex-Milan, ex-São Paulo, ex-Palmeiras, e está confirmado também Ronaldinho Gaúcho, ex-melhor jogador do mundo, ex-Flamengo, Galo, Fluminense, Grêmio e, claro, ex-Barcelona. Então, quem tiver a oportunidade de ir no Maracanã nesse final de semana, além de poder ver de perto grandes craques, vai estar também ajudando nessa missão de ajudar o Rio Grande do Sul. Muito legal. Eu, particularmente, se morasse no Rio de Janeiro, ia querer ter essa oportunidade. Porque esses caras que já pararam, não é porque eles já se aposentaram que eles não sabem mais jogar. O jeito que esses caras dominam, batem na bola é outro mundo, totalmente diferente. Quero aproveitar que falei de Maracanã. Maracanã, você lembra de Flamengo. Flamengo ou Fluminense, mas no caso, nós vamos falar do Flamengo. O Flamengo, nesse meio de semana, jogou pela Copa do Brasil fora de casa contra o Amazonas e conseguiu passar. Apesar de não ter feito um jogo brilhante, o Fla passou, venceu por 1-0 com mais um gol do Pedro. Mas o que chamou a atenção também, além do resultado positivo para o Fla, foi o fato de mais uma vez o Gabigol sequer ter saído do banco de reservas. Após aquela polêmica na semana passada, de ele ter vestido a camisa do Corinthians e ter até admitido esse fato, ele ficou entre os reservas para o jogo contra o Amazonas e não entrou durante o jogo. O que mostra que, de uma maneira geral, o Gabriel está sem prestígio no Flamengo. Essa é a grande verdade. E como o contrato dele acaba agora no mês de dezembro, a chance de ele ir embora é gigante. E também aqui no Brasil não faltam interessados. Mais à frente aqui, no programa, nós vamos falar sobre o interesse do Cruzeiro no Gabigol, mas o Palmeiras é um time que acompanha também, o Corinthians, e é um jogador novo ainda, 27 anos. Ele pode não estar bem agora no Flamengo, mas, de repente, se ele vai para um outro time, ele tem tudo para dar certo. Eu sei que muitos de vocês aqui no chat não gostam do Gabigol, porque é um cara polêmico, um cara marrento, mas ele sabe fazer gol. Isso é inegável. E ele provou isso nos últimos anos dele, agora defendendo o Flamengo. Falando em Flamengo, o Flamengo está fechando uma negociação importante. Eles estão vendendo o zagueiro Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra por 15 milhões de euros. Isso só mostra para vocês a força que a seleção brasileira tem. Porque o Fabrício Bruno, até então, antes de ir para a seleção, não tinha todo esse hype que ele está tendo agora, não tinha toda essa valorização, e bastou ele jogar 2 amistosos em março contra Inglaterra e Espanha para mudar o patamar da carreira dele.
Então a negociação está fechada, em breve ele deve ir embora. E seu substituto natural no Flamengo deve ser o Léo Ortiz, que, curiosamente, era seu companheiro nos tempos de Red Bull Bragantino. Então, falamos bastante de futebol nacional. O que vocês pensam? Partida solidária no Maracanã, Gabigol ter ficado no banco no jogo do Flamengo e o Fabrício Bruno indo embora. Agora eu quero falar um pouquinho atualizações do futebol europeu. Nessa semana vocês acompanharam que finalmente a invencibilidade do Bayer Leverkusen caiu. Após 50 jogos praticamente de invencibilidade, após serem campeões da Bundesliga de maneira invicta, o Leverkusen perdeu pela primeira vez na temporada. E não perderam um jogo qualquer. Eles perderam justamente a final da Liga Europa. Perderam por 3-0 para a Atalanta com um show à parte do nigeriano Lookman, que jogou bola demais e acabou fazendo, dos 3 gols que ele fez, 2 assim foram golaços, porque no segundo ele dá uma caneta no Xhaka e finaliza tirando, e no terceiro ele finaliza de perna esquerda na gaveta. E olhando o jogo mesmo, vocês viram que em nenhum momento o Leverkusen teve chance de ganhar a partida. A imposição física da Atalanta fez toda a diferença. Então agora, o sonho do Leverkusen de conquistar a tríplice coroa invicta acabou. Só agora no final de semana vão disputar ainda a final da Copa da Alemanha. Mas a chance da tríplice coroa já era. E falando nesse jogo entre Atalanta e Leverkusen, que a Atalanta venceu por 3-0, claro que o autor do hat-trick, Lookman, acabou sendo o grande destaque da partida. Ele se tornou, com os 3 gols nessa semana, o primeiro jogador africano da história a fazer um hat-trick numa final de uma competição europeia. Então isso coloca o Lookman num patamar privilegiado. E times importantes da Europa olharam com muita atenção para essa atuação dele. Tanto que o jornal Catalão Esporte publicou que pessoas do Barcelona, dirigentes do Barcelona, que acompanharam a partida, ficaram muito animados, muito entusiasmados com o que viram do Lookman. Então, em breve, para ele, pode até pintar proposta. Ele que totaliza 14, 15 gols nessa temporada pela Atalanta. Um jogador de muita habilidade. E aí já deixo até aqui essa pergunta para vocês. Vocês acham que o Lookman, que está muito bem na Atalanta e arrebentou agora na Liga Europa, seria um jogador que daria certo, de repente, num Barcelona, que é um outro nível de cobrança, de exigência? Ele também tem essa questão da camisa, da pressão, da torcida, da imprensa. É muita coisa que envolve um time do tamanho do Barcelona. E aqui fica o questionamento. Se ele fosse para o Barça, daria certo? Não daria certo? O que vocês pensam aqui no chat? Vão comentando aí e não se esqueçam, para a gente tentar bater 200 likes nessa transmissão antes dela acabar. Deixa o seu like e vai comentando aí também. Enquanto isso, nós passamos para nossa análise tática e tendências. Comentarmos algumas coisas que podem acontecer em breve. E a gente começa já com uma notícia envolvendo o Barcelona, porque o Barcelona pode, de maneira surpreendente, em breve, trocar de treinador. O Xavi, que até então havia garantido a sua permanência para a próxima temporada, pode agora ver o seu emprego simplesmente desaparecer. O presidente do Barça, Joan Laporta, está bem satisfeito com as últimas atuações do Barcelona, com alguns posicionamentos do Xavi perante a imprensa e considera seriamente a sua demissão antes do final do contrato. E quem já aparece como possível substituto dele é o Hansi Flick, ex-treinador do Bayern de Munique, ex-treinador da seleção alemã, que nesse momento está livre no mercado. E aí o que acontece se o Hansi Flick assumir o Barça no lugar do Xavi? Como que ele joga? Bom, o Hansi Flick é um técnico que gosta de jogar com linha alta, gosta que seus times sejam sempre bem ofensivos. Só vocês se lembrarem um pouco daquele time do Bayern de Munique que venceu o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões há algumas temporadas. Ele era o treinador. Então era um time que, assim, marcava muitos gols, mas levava muitos gols também. Tem que ver se isso com o atual time do Barcelona pode dar certo. Porque o Barça tem alguns jogadores que são muito técnicos, porém não tem o mesmo vigor físico que os jogadores do Bayern, que era treinado pelo Flick, tinham anteriormente. Então acho que isso tem que ser levado em consideração. Então esse é o ponto do Hansi Flick poder treinar o Barcelona. Agora, indo para a Inglaterra, tem um ponto aqui interessante para nós comentarmos, que o que aconteceu. Ontem, a Federação Inglesa de Futebol acusou formalmente o meia brasileiro Lucas Paquetá de manipulação de cartões amarelos. Ele vinha sendo investigado desde 2023 por conta de 4 cartões que ele tomou, e ele sempre deixou bem claro que não tinha nada a ver, que nunca tinha manipulado nada, só que após muitos meses de investigação, agora a Federação Inglesa de Futebol finalmente o acusou de maneira formal. Claro, ainda não tem nenhuma decisão quanto a isso, ele ainda vai poder dar a sua resposta de maneira oficial na justiça, mas isso pode colocar a carreira do Paquetá em xeque. O West Ham mesmo, que é o time dele, teme que ele
pegue alguma punição pesada que possa realmente atrapalhar a sua carreira. Lembrando que, nesse momento, ele é um nome fortemente cotado para reforçar o Manchester City do Guardiola para a próxima temporada. Ainda mais com a possibilidade do De Bruyne em breve e jogar na Arábia Saudita. E aí eu vi até alguns de vocês comentando lá no nosso Instagram, @ViniVarnerCanal, sempre lembrando, que seria uma estratégia do futebol inglês de certa forma, impedir que o Manchester City fique ainda mais forte. E é realmente muito curioso o fato de sempre quando está perto da janela abrir, pintar alguma atualização sobre o caso do Paquetá. Agora a gente tem que ver qual será a defesa dele e se realmente ele teve algum envolvimento. Os lances dele, assim, são realmente bem suspeitos, não tem nem o que dizer. Ele dando entradas fortes no meio campo, entradas assim sem sentido nenhum, e com certeza foi isso que colocou ele na mira da investigação da Federação Inglesa de Futebol. E até queria saber de vocês. Vocês acham que o Paquetá, se fosse pro City, daria certo? Para jogar no lugar do De Bruyne? É uma pressão pesada. O De Bruyne é multicampeão da Premier League, tá quebrando todas as temporadas recordes de assistências. Então, assim, o Paquetá é muito bom de bola, não à toa é um jogador de seleção brasileira, mas jogar no City é um grande desafio, vocês têm que concordar comigo. Vamos pular agora desse assunto de clubes para falarmos de Euro. Agora, nos meses de junho e julho, teremos a disputa da Euro 2024. E nessa semana, uma convocação me chamou muita atenção. A convocação da Inglaterra. O técnico Gareth Southgate escolheu os seus 33 convocados. Desses 33, depois, quando estiver chegando perto da Euro, ele vai precisar ainda cortar 7, para a lista final ter 26. E o que chamou a atenção não foram os convocados, porque a seleção da Inglaterra, de uma maneira geral, é muito forte. Você pega um time que tem Walker, Stones, Kane, Foden, Bellingham, Palmer, é um timaço. Eu, pelo menos, enxergo até como uma das favoritas a vencer a Euro. Só que o que chamou a atenção foi o número de jogadores muito bons que ficaram de fora e que constantemente vinham recebendo oportunidades. Eu até separei aqui um time inteiro para mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Ele deixou de chamar como goleiro o Pope, goleiro do Newcastle. Na lateral direita não chamou o Reece James do Chelsea. Na zaga, Tomori do Milan e Eric Dyer do Bayern de Munique não foram chamados também. E para a esquerda ele não chamou o Chilwell, lateral do Chelsea. No meio campo ficaram de fora da lista final Calvin Phillips, que está agora jogando no West Ham, Mason Mount do Manchester United e o Henderson, que está no Ajax, que era até então uma das lideranças da seleção. No ataque ficaram de fora Rashford do Manchester United, Sancho, que está agora no Borussia Dortmund, finalista da Champions, e ficou de fora também o Sterling, atacante do Chelsea. O que isso mostra? Que na Inglaterra eles têm muita opção. E como consequência de ter muitas opções, claro que alguns nomes de peso também vão ficar fora. E aqui eu queria saber de vocês acham que agora para essa Euro, a Inglaterra, que foi finalista da última, chega como realmente uma das favoritas? Porque assim, é um time forte, que tem muitos jogadores que estão num bom momento, como o Kane, como o Foden. Assim, para quem quiser tirar esse título da Inglaterra vai ter que ralar. E uma coisa que eu até separei aqui para vocês é as odds para essa Euro 2024, claro, sempre em parceria com a Bet365, casa de apostas parceira do canal, de credibilidade. Então vou mostrar para vocês as odds para essa Euro. Primeiramente, para quem será o campeão. A produção vai colocar na tela para que vocês possam acompanhar com maior facilidade. Primeiramente, para campeão, a Inglaterra está como favorita. A Bet365 está pagando 4 para a vitória da Inglaterra. Aí depois vem a França com 5, a Alemanha com 6,50, Portugal com 9 e Espanha também com 9. É aquilo, pela fase da Inglaterra, não tem como não ser considerada uma das favoritas. A França vem logo atrás porque foi a atual vice-campeã mundial, também tem um time muito forte. Essa Euro vai ser muito boa de acompanhar, porque você não consegue dizer quem realmente será o campeão. E aí quando nós vamos para os artilheiros, aí aqui, claro que o Mbappé é o favorito. Com a Bet365 pagando 6 para ele ser o artilheiro, o Kane da Inglaterra 6,50, CR7 de Portugal 13, Bellingham também na Inglaterra 17 e Giroud da França 21. E assim nós encerramos agora o nosso primeiro bloco. Aproveita aí para tomar uma água, para fazer os seus comentários e, como sempre, deixar sua curtida aqui na transmissão. Porque agora nós vamos para o nosso painel de discussões que nós fazemos semanalmente, onde eu faço aquela caixinha de perguntas e nós vamos interagindo juntos. Qual que é a grande polêmica da semana? Esse novo impedimento que vai ser estudado pela International Board. Só para que você possa entender.
O Arsène Wenger, aquele mesmo que era treinador do Arsenal por muito tempo, ele vinha propondo nos últimos anos a International Board implementar um novo impedimento, uma nova regra. Hoje vocês sabem que se o jogador tiver com o troco um pouquinho à frente, se tiver com a ponta da chuteira à frente, vai ser marcado o impedimento. Nesse novo impedimento que o Arsène Wenger propôs, como que funciona? O jogador só estará realmente impedido se ele tiver com o corpo 100% à frente do seu marcador. Caso contrário, eles entendem que não tem nenhuma vantagem, então não precisa ser marcado o impedimento. A ideia com isso é justamente que os jogos tenham mais gols. Claro que isso gerou uma grande polêmica nas redes sociais. E eu fiz essa pergunta, vou pedir para a produção também colocar na tela a caixinha de perguntas e vou acompanhar agora algumas das opiniões de vocês. A pergunta então era: o que você acha dessa possível nova regra para o impedimento? Justifique. Vamos começar com a resposta que deu o Jonathan Babaresco. Ele escreveu assim: muito bom, mas a atual acaba com os atacantes. Uma unha ou um pedaço do pé anula um gol. E assim, ele está totalmente correto. Às vezes o jogador está milimetricamente à frente e não está levando vantagem nenhuma sobre o seu marcador. E ainda assim, o gol é anulado. Então é algo que vinha incomodando muita gente. E até faz gerar muita polêmica, principalmente no Brasil, quando estão traçando a linha do VAR. É algo realmente bem irritante. O Josias.Shelby também comentou aqui. Ele escreveu: acho que essa regra vai atrapalhar muito no futebol. E é uma coisa que eu vi muita gente comentando, que, assim, para os defensores vai ficar praticamente impossível você marcar. Porque se o seu adversário tiver um pouquinho à frente, ou até metade à frente, ele já tá levando vantagem sobre você, porque você tá de costas pro seu gol. Ele tá de frente. Até você virar o corpo, é muito difícil. Quem joga a bola sabe. Vamos agora com a opinião do Jordan Antônio 1. Ele escreveu assim: acho que deve continuar como está. Agora que estamos acostumados com a atual regra, já querem mudar? Isso é algo que também me chama bem a atenção, porque nós já temos uma regra que é seguida há anos. Todo mundo já está acostumado. Você mudar isso, cara, até os jogadores entenderem, até os próprios árbitros entenderem, eu acho que vai rolar muita polêmica ainda. Muita discussão e, enfim, times ainda serão prejudicados, torcidas com certeza serão irritadas. Outro comentário aqui do Alisson_Crispim. Ele está sempre interagindo no nosso Instagram, inclusive na caixinha de perguntas da semana passada ele já tinha aparecido. Um abraço para você por sempre estar acompanhando. Isso é muito importante. Ele escreveu assim: desse jeito, Vini, o futebol vai ficar sem graça. É melhor deixar como está. Então vocês poderão ver que a maioria das opiniões é sempre nessa linha, de que não precisa de uma nova regra para o impedimento. É melhor você deixar como está. E assim, pegando números das últimas 5 temporadas, tem jogadores que com certeza vão ficar felizes com essa possibilidade de mudança. Lembrando que ela ainda não aconteceu. Ela vai ser estudada pela International Board. Aconteceram alguns testes, mas ela ainda não foi efetivada. E assim, jogadores como Cristiano Ronaldo, o Rony, atacante do Palmeiras, o Morata, isso vai ser muito bom para esses caras, porque eles, nas últimas 5 temporadas, foram alguns dos jogadores no mundo que mais ficaram impedidos. Então assim, aqueles lances milimétricos que geravam muita discussão não vão mais acontecer. Galera, vão acompanhando aí, vão deixando seus likes. Estamos caminhando agora para a nossa parte dos palpites, porque é aquilo. Não temos Brasileirão no final de semana, a rodada ainda está suspensa, e no futebol europeu, o que tinha que ser definido já foi definido. Na Premier League, City campeão, na La Liga, Real Madrid campeão, na Bundesliga, Leverkusen campeão. Só que nesse final de semana, o que temos agora? Finais de algumas Copas nacionais. Então, nesse fim de semana tem final da Copa da Alemanha, final da Copa da França e final da FA Cup, que é na Inglaterra. E teremos jogos muito, muito bons. Começando pela FA Cup. O jogo vai acontecer no sábado, no caso amanhã, às 11 da manhã. Clássico. Manchester City contra Manchester United. Baita duelo. E claro que o City é o grande favorito. É o time da Europa no momento, ao lado do Real Madrid. Na Copa da Alemanha, o Kaiserslautern, tá difícil falar o nome. O Kaiserslautern vai enfrentar o Bayer Leverkusen, também no sábado às 3 da tarde. Leverkusen, franco favorito. Não é porque perdeu agora no meio de semana para a Atalanta na Liga Europa que vai deixar de ganhar esse título. Acho o Leverkusen muito favorito. E aí na Copa da França, temos uma final clássica.
Também no sábado, também às 3, Lyon e Paris Saint-Germain. Tô com as odds da Bet365 também para esse jogo. Lembrando que se você quiser apostar nesses jogos e em muitos outros, vou deixar o link para cadastro na descrição. E usando o promo code Vini365, você tem acesso a um bônus de boas-vindas. Então vou pedir para a produção, me ajudar, produção, colocar aí na tela as odds para esse jogo. Para os 3 no caso. Ó, primeiramente para a FA Cup, 1,30 para a vitória do City, 5,75 para o empate, 9 para a vitória do United. Na Alemanha, 17 para a vitória do Kaiserslautern, 8 para o empate e 1,14 para a vitória do Leverkusen. Então, como eu disse para vocês, todo mundo colocando o Leverkusen praticamente com as duas mãos na taça. Enquanto na Copa da França, que é um jogo mais duro, na minha opinião, Lyon e PSG, pagando 5 para a vitória do Lyon, 4,20 para o empate e 1,60 no caso para a vitória do PSG. Lembrando, se você quiser apostar nesses jogos e em muitos outros, a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos, tá? Então, se você for jogar, sempre aposte com responsabilidade. E galera, vamos chegando ao final de mais uma edição do Por Dentro do Jogo. Vimos aí que vocês deixaram seus likes, é muito importante nesse início de projeto o apoio de cada um de vocês irem lá no nosso Instagram, @ViniWagnerCanal e interagir. Muito feliz com mais um episódio nessa sexta-feira. Então, quero agradecer a você pela companhia, deixa o seu like, se inscreve e não se esqueça de semana que vem tentar participar com a sua opinião também e desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Então é isso, tamo junto e até mais tarde, porque mais tarde ainda tem vídeo falando dos reforços do Cruzeiro. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!